Boa tarde a todos, todas e todes. Sou Fernanda Salles, formadora de alfabetização. Estou aqui com as professoras de estágio do segundo ano, uma ação promovida pela terceira CRE. Uma roda de conversa, né? Nossa primeira roda de conversa. Gente, é com muita alegria que a gente recebe vocês aqui hoje. Esse encontro é uma forma de celebrar o esforço, a dedicação e os resultados incríveis que vocês alcançaram. Então, assim, vou falar o nome de cada um de vocês. Aliás, eu gostaria que cada um dissesse o seu nome, a escola, né, onde leciona, tá bom? Meu nome é Diva, sou da Escola Municipal Senegal. Olá, eu sou Márcia Jacob, da Escola Jet Jamer Lodge. Olá, meu nome é Sheila Marins, eu pertenço ao CIEP Patrícia Lumumba. Débora Calixto, Escola Municipal São Domingos. Olá, meu nome é Raquel Gonçalves, eu sou da Escola Municipal Suécia. Olá, eu sou Letícia, da Escola Municipal Professora Arminda Moreira Pablo. Boa tarde, meu nome é Amanda Alves, sou da Escola Jet Antônio Pereira. Professores, vamos lá então, né? Umas perguntinhas que eu acho que todo mundo está querendo saber. E assim, esse movimento de alfabetização, né, requer da gente conversar sobre isso, refletir, né? Perguntinha número 1 vai ser para a Letícia. Letícia, o que você acredita que contribuiu para o bom desempenho de sua turma no simulado? Essa turma já está comigo desde o ano passado, então é uma turma que a gente já tem um entrosamento, né, a família, né, essa relação família-escola é bem legal na turma. A gente tem uma, assim, nós somos próximos, né? E a rotina deles, né, o chegar, a chamada, o ver os nomes, o calendário, tudo isso a gente diariamente, de forma lúdica, a gente consegue trabalhar habilidades que, se fossem no papel, de repente para eles seriam mais difíceis, né? E a gente faz isso diariamente. O calendário, eu tenho o calendário na parede, mas também tem um livrinho com calendário anual, sabe, que eu fiz. E a gente faz os dias, né, o antecessor, o sucessor, e vai trabalhando de forma lúdica. Eu acho que isso é importante para eles, que eles conseguem guardar as informações, não só decorar, né? Porque decorar para eles é muito difícil, assim, para todo mundo, né, para qualquer pessoa. Decorar, tu decora agora, daqui a pouco não sabe mais. E quando a pessoa internaliza, né, aí fica para sempre. Eu acho que isso foi um fator fundamental, né? Perfeito, essa questão dos saberes, né? Da gente trazer para a sala de aula os saberes das crianças, né? Oi? Por favor. Então, falando sobre formação, eu acredito que um dos fatores primordiais para a minha turma foi a gente poder trabalhar simulados. Então, na rede, lá no site da Multirio, nós temos vários materiais interessantes e, dentre eles, os simulados. Então, chegou um momento para a minha turma que nós trabalhamos esses simulados semanalmente e nós alcançamos muitos resultados satisfatórios. No diário, óbvio, nós fizemos, né, toda a nossa rotina diária, mas eu acho que todo o material que é desenvolvido dentro de sala de aula, aquele que é oferecido, que é possível ser usado, e ele tem muita serventia dentro de sala de aula. Então, esses simulados nós utilizamos semanalmente em sala de aula, além de mandar trabalho também para casa. Tá? Nós fizemos a apostila de reforço, nós fizemos práticas com eles em sala de aula, principalmente as das formações. Eu acho que tudo isso contribuiu para que nós pudéssemos ter um bom planejamento e
e resultados, né, na nossa jornada nesse momento. Posso complementar, por favor? E falando sobre os simulados que até tem como sugestões das questões do SAEB, às vezes o simulado com 10 questões para você fazer cópia e dar para todo mundo fica mais difícil. E agora, no último mês, eu tenho feito com meus alunos todo dia uma questão. E aí eu jogo no quadro e projeto lá a questão, deixo o tempo para eles tentarem fazer e depois a gente discute sobre aquela questão. Eu tenho percebido a evolução deles na interpretação das questões. Então, é um material rico mesmo que a gente tem que utilizar para aprimorar, né, a leitura e a interpretação dos nossos alunos. É uma estratégia muito interessante, né? E assim, são muitos materiais que a gente tem na rede. É aquela coisa disso, né? Filtrar e pensar, né, dentro dos objetivos da semana, do mês, e colocar justamente em prática. Professora Débora, está aqui dentro. Quais estratégias você utilizou em sala que considera fundamentais para a alfabetização? Olha, eu penso que para começar qualquer coisa dentro de uma escola, não tem como falar sem amor e afeto. Então, a primeira coisa para eu alcançar o meu aluno é eu criar um vínculo com ele. Então, eu tenho que ter afeto, carinho, conquistei o aluno para eu conhecer o meu aluno. E é fundamental eu conhecer a etapa que ele está, para eu poder planejar a atividade que vai ter funcionalidade para ele. Porque não adianta eu planejar uma atividade que não vai alcançar esse aluno, ele vai ficar mais perdido do que ser ajudado. Então, eu acredito que, inicialmente, uma atividade diagnóstica bem feita é fundamental para qualquer coisa. E na minha sala, como na sala, acredito, de todas as minhas amigas, tem alunos em todos os níveis. E a gente tem que abraçar todo mundo e lutar por todos eles. E o que eu faço na minha turma que tem dado muito certo, eu preparo pastas individuais para esses alunos que precisam ainda alcançar um nível melhor, onde eu coloco atividades para cada um deles. Então, tem determinado momento que alguns alunos estão já mais à frente fazendo eles, e os alunos que estão com as habilidades mais fragilizadas, eles pegam essas pastinhas com atividades que eles dão conta de fazer. Então, eles já sabem onde fica, organizado, com o nome de cada um, e dentro de cada um, encontram atividades no nível adequado de cada criança. Mas isso eu só consigo porque eu conheço, de fato, eu fiz uma avaliação diagnóstica correta com eles. Eu acho que isso é o que começa, né? O pontapé inicial para a gente poder preparar planejar todo o trabalho enquanto professor. Nesse olhar também claro, só para complementar o que a Débora falou, esse olhar investigativo do professor, né, cotidianamente, ao longo das aulas, isso daí faz toda a diferença. Dando continuidade, né, ao que a colega falou, eu acredito também que em uma escola, em uma sala de aula, tudo que a gente faz é intencional, né? Então, assim, a intencionalidade pedagógica conta muito. Você vai realizar uma atividade lúdica, não é o brincar só, né? É o brincar pedagógico para construir conhecimento. Então, eu acho que a gente tendo esse olhar, a gente tem um olhar sobre o processo também, né? E, por consequência, um olhar sobre a avaliação. Porque o que nós estamos fazendo dentro de uma sala de aula é sempre pedagógico, né? E por ser pedagógico, é construtivo e alguém vai aprender, né? Também falou sobre essas estratégias, a utilização de diversos tipos de textos já desde a alfabetização. Trabalhar com tudo vira leitura, tudo vira um tipo de escrita, trabalhar todos esses textos que eles têm acesso, até a tela do WhatsApp, por exemplo, né? Você pode trabalhar com a escrita do teu aluno, entendeu? Então, em todo momento, a gente pode estar utilizando esses diversos tipos de texto e trabalhar e expor isso sempre em sala, né? Isso é muito importante, a exposição do que eles fizeram em sala de aula. Bom, vamos lá para a terceira perguntinha, então. Sheila que vai responder. Vou iniciar, né? Depois a gente aqui. Quem quiser complementar, a gente vai complementando, né, gente? Que é aquela coisa. Uma resposta puxa a outra, né? Sheila, como foi o planejamento e acompanhamento do processo até aqui? Acho que planejar é fundamental. Tudo passa pelo
pelo planejar, né? É você ter a consciência de onde você quer chegar, do caminho que você vai percorrer para você chegar a uma finalidade X com aquele aluno. Então, hoje, como a gente faz o nosso planejamento? Graças a Deus, na escola, a gente tem uma blocagem, né? E toda quinta-feira nós sentamos juntas, nós temos uma equipe de alfabetização, e ao sentarmos juntas, nós conversamos quais conteúdos nós precisamos dar para aqueles alunos, quais habilidades eles precisam alcançar e qual o caminho que eu vou utilizar para chegar lá. E para isso, a gente usa todos os recursos disponíveis da rede. Material do Educa, os livros didáticos, os paradidáticos. Todo o nosso planejamento tem que estar bem fechado, bem focado. E aí, óbvio, tem algum momento que sai do controle e você não vai dar aquele planejamento que você imaginou. Naquele momento, uma pergunta de um aluno, você acaba fugindo, mas no final tudo compensa e você consegue retomar e consegue fechar aquele planejamento. O planejar por si só, né, é ter a consciência do que você quer alcançar no futuro. Hoje, nosso planejamento está voltado para o SAEB. Então, a gente já pegou os conteúdos do SAEB, já verificou ele, tem na apostila, a gente trabalha com as trilhas, faz todos os desafios da matemática possíveis, para a gente poder alcançar todos os resultados com essas crianças, e graças a Deus temos tido um excelente resultado. Tá? Então, é esse lugar do planejamento que eu queria deixar, e principalmente, não é algo feito solo, tá? O planejamento é feito em conjunto. Nós somos um time, e um time de alfabetizadores na escola do trabalho. Então, nós fizemos sempre juntas. Nossas atividades são as mesmas, mesmo que tenhamos diferentes situações em sala de aula, mas a nossa habilidade final é a mesma. Eu queria falar aqui, diante dessa temática que eu trouxe, do planejamento, no Rio Educa, Rio, né? Tem o Zoom também, que ajuda bastante, né? Ele dá ali, tem separado por semanas, tem é o norte, né? Por mais que a gente vai dar o nosso caminho, né? Cada caminho vai ter a mesma página, mas a gente vai dar, né, de forma diferente, mas é um norte para você seguir e conseguir planejar, fazer o seu planejamento e para atingir as habilidades necessárias naquele momento, para o SAEB ou para a DR, ou para qualquer outra avaliação que o aluno tenha que fazer, né? Continuando, né, o colega falou sobre a importância do planejamento. O planejamento ele não é só um registro, né? Ele é conhecimento. E ele é também um compromisso. O planejamento, ele requer que a gente possa se debruçar naquele conhecimento, né? A gente, com isso, amplia o nosso conhecimento para que a gente tenha segurança para transmitir, né? Então, eu vejo o planejamento também como um compromisso, uma responsabilidade. Complementando o que você disse, é porque o planejamento ele tem a visão de todo o processo, não somente da avaliação do produto final. Né? O planejamento precisa, é uma ação, né, de ir e vir do que você intenciona, né? Atingindo objetivos, não atingiu ainda, então você replaneja. Então, é esse movimento de ir e vir sempre. Né? Que é o Teve alguma dificuldade? Como superou? Nossa, tivemos muitas, né, meninas? Chegar até aqui não foi nada fácil, como não é dentro de sala de aula, né? Não é fácil. São muitos desafios, porém,
Nós adoramos desafios. Primeiro desafio é quando você recebe o teu aluno no início do ano letivo. Porque você precisa, como a colega falou, conhecer o seu aluno. Você precisa saber em que nível de alfabetização esse aluno se encontra. Até porque é uma turma, porém não são todos iguais no nível de alfabetização. E esse é o nosso principal desafio, né? Conhecer o aluno para desenvolver ações para poder chegar nessa criança, poder desenvolver a alfabetização dessa criança. E aí, uma prática que eu faço, e nossas amigas também, é você trabalhar com rodízios, atividades diversificadas dentro da sua própria sala de aula, onde você vai separar as crianças pelo nível de alfabetização delas e você vai elaborar atividades para cada nível de alfabetização. Isso é um trabalho que eu acho que dá muito trabalho, mas é isso mesmo, para que a gente alcance todos os alunos alfabetizados. Não adianta, né, a gente colocar o aluno na sala de aula e achar que ele vai simplesmente alcançar sem passar por todo o processo de alfabetização. Outras dificuldades, né, que a gente sabe que é a falta do apoio familiar também. Nós temos crianças com dificuldades que muitas das vezes passam pelo portão da escola, a gente sabe disso, a gente estava até falando sobre isso. Algumas crianças que têm suas dificuldades por várias questões sociais também, a gente tenta em sala de aula estar sanando isso, mas a gente sabe muito bem que existem questões que ficam no portão para fora, até uma questão de saúde pública também, né? A gente também passa por isso. Mas acho que o principal, apesar dos desafios, é a nossa vontade de superar todos, né? Eu sei que muitas das vezes a gente pode não conseguir, né, 100%, mas a gente está num caminho muito incrível de dedicação, né, de estudo, porque até para você também alcançar os alunos, você precisa estudar, né? Estudar mais, buscar outras opções, sair um pouco daquilo que a gente conhece. A gente acaba tirando a gente da nossa zona de conforto. Buscar soluções para alcançar todos os nossos alunos. Não deixar ninguém sobrar. Essa falta de certeza mesmo, né, é muito salutar nesse sentido, né? Porque faz com que a gente queira, de fato, estudar mais, saber mais, se apropriar mais, né? É o professor investigador. Então, cabe a nós, totalmente a nós, né? Alguém vai complementar? Acho que não. Amanda, existe alguma prática que você considera essencial e indicaria para outras professoras? Eu acho que todas as colegas já mencionaram práticas muito fundamentais, né? Eu volto aqui a falar da importância da rotina, do planejamento, do replanejar sempre, da intencionalidade. Agora, eu acredito que a parceria é muito importante, a troca, né? Então, lá na escola, por exemplo, a outra professora do segundo ano, minha parceira, né, do dia a dia, estava comigo, a Cláudia, a gente divide tanto as coisas positivas como as angústias também, né, o pensar, o ter ideias. Então, a equipe junta se fortalece. E aí, a gente só faz o melhor para as crianças, né? E acho que tem uma prática também da gente que é muito legal, que é o reagrupamento, que é esse olhar para cada indivíduo, né, aquilo que ele precisa alcançar. Então a gente não deixa ninguém para trás. Nós olhamos aquelas crianças que têm mais dificuldade, a gente tenta reagrupá-los, às vezes em algum momento específico, fazendo trocas entre, né, na parceria da gente, às vezes na sala. Então é isso, eu acho que esse olhar e não deixar ninguém para trás e dar o nosso melhor, estudar e buscar alcançar a intencionalidade são os pontos mais importantes. Eu também quero complementar a fala da minha amiga, porque assim, o segundo ano tem um trabalho de base feito desde a educação infantil. Isso é muito importante a gente falar, porque assim, não é só o segundo ano, né? As crianças chegaram na nossa escola, no EI, e eles foram passando por outros professores, né? E eles também tiveram esse mesmo empenho que nós estamos aqui, eles vieram construindo.
Então, a criança que tem uma boa educação infantil, ela já chega, na verdade, no primeiro ano e no segundo ano, a gente consegue avançar, né? A gente não precisa tanto retroceder. Então, a gente consegue pegar, né, receber a tua turma e avançar. Então, isso é muito importante, eu preciso muito falar isso, né? Que a educação infantil na minha escola, na Suécia, é uma educação infantil maravilhosa, são profissionais incríveis também. Acredito que todas, né? Todas as crianças passaram por essas profissionais também. Então, hoje não é só o segundo ano, isso é um mérito de quem veio antes também. Só complementando, porque falando sobre prática ainda, eu acho que nós não podemos esquecer que na escrita, acho que quase mais importante é a função social dessa escrita. Então, tudo que você pode trazer para a realidade da escola, dele enquanto ser humano, dele enquanto ambiente aqui da comunidade que ele vive, é muito gratificante e o ensino acontece de forma mesmo validada, né? Na minha escola, por exemplo, a quadra está em obra. Está bem perto de ter a nossa inauguração lá. Eu comecei a planejar com eles um convite para o dia da inauguração da nossa quadra. Então, eles estão pertencendo àquilo ali. Então, esse realmente é uma prática muito enriquecedora em sala de aula. Você usar do cotidiano, do dia a dia dessa criança para poder utilizar na escrita. Eu acredito também em outra prática que a gente possa deixar. Eu falei, as formações, elas são interessantíssimas. E sempre que eu vou a uma formação, a minha felicidade de estar naquele local é porque eu estou com as minhas amigas de sala de aula, tá? Do meu grupo escolar. Elas estão ali me acompanhando, estão junto comigo, mas eu encontro novas amigas, eu encontro novas colegas de trabalho, onde eu posso trocar. E aí, numa dessas formações, eu estava até comentando lá atrás, eu descobri uma forma nova de fazer o calendário. Então, assim, essa prática veio, que foi agregada à minha sala de aula, como a prefeitura um dia trouxe para essa escola, e aí uma colega que já não tinha mais esse material da prefeitura, fez a adaptação, e aí eu trouxe para a minha sala de aula fazendo uma nova adaptação. E hoje eu tenho um calendário maravilhoso com eles, que eu trabalho passado, presente, futuro. Então, assim, no final das contas, o que sobra para mim é toda formação que eu tenho, toda formação que eu ganho, seja na rede ou fora da rede, eu e minhas colegas, eu acho que todo o nosso corpo docente tem a ganhar muito. Tá? Estudar, fazer formação é essencial a todo momento para a nossa prática. Então, essa questão da rotina é fundamental. Você precisa ter uma rotina para aquela criança. Aquela criança, com tudo que as minhas amigas já disseram, elas precisam chegar na escola e compreender a rotina da escola, do chão de sala de aula. E aí é fundamental que a gente possa... É fundamental que a gente possa trazer todo o conteúdo, trazer toda alegria, né, para essa criança dentro de sala de aula se reconhecer pertencente àquele local e reconhecer que ela é capaz. Isso. Nossa, muito bonito ouvir tudo isso, né? Tudo que as colegas falaram aqui mostra que a profissão de professor, de educador, não é solitária, né? Nós não podemos estar sozinhos, né? Até porque não estamos mesmo, né? Estamos com os alunos e eles trazem a história do ano anterior. A escola onde eu trabalho também não é o meu trabalho só, é o trabalho de uma equipe. É o trabalho de uma equipe que veio antes do meu trabalho e que vai continuar após o meu trabalho. É a questão de afetar mesmo o outro, né? O afeto, não só do afeto, do carinho. Aí eu quero saber desse calendário, fiquei curiosa, eu não conheço. É o afeto do carinho, mas é também o afeto de afetar o outro, né? E o tempo todo nós estamos, de certa forma,
afetando e sendo afetados, né? Esse é um processo, é muito bonito na educação, né? Que a gente consiga ter esse olhar, né? Para receber e dar afeto. É aquela coisa, né? Nós somos professores, seremos sempre professores, independente do espaço que nós estejamos. E o aluno é aluno de todos, né? A nossa escola, o aluno é da escola, é de um professor, de outro, né? Da escola. Vou continuar com a Márcia, né? Márcia, como você percebe o engajamento dos alunos ao longo do processo? Percebe o engajamento dos alunos ao longo do processo? Essa é uma pergunta interessante e que dá continuidade à questão do afeto, né? Eu acho que quando eles são afetados pelo processo, eles caminham juntos, né? Porque o processo, ele é, em essência, afetuoso, né? Ele é, em essência, apaixonante no sentido do envolvimento, porque nós não estamos caminhando sozinhos, né? Estamos com essas crianças aí, 30 crianças conosco, né? Diariamente, até falo para os pais em reunião que eu fico mais com os filhos deles do que com os meus filhos. O meu celular tem mais fotos de alunos de atividade do que fotos dos meus filhos, das minhas filhas, eu só tenho filha, do que foto das minhas filhas na minha casa. Então, eu acho que envolver o aluno no processo é que é o verdadeiro protagonismo, né? Protagonismo não é fazer o que o aluno quer, mas fazer o que ele precisa e permitir que ele reconheça isso. Porque quando ele entende que você está ali enquanto parceira dele também, ele também caminha. Porque ele fica satisfeito quando ele percebe que a conquista também é dele. A gente não está falando só de nota, não, a gente está falando de vida. A gente está falando do quanto ele percebe que ele consegue conquistar o colega. Ele consegue dividir com o colega o conhecimento dele. E o conhecimento dele não é só matéria, né? Quando a gente fala em habilidade, a gente está falando de vida. Então, quando ele consegue entender que ele construiu aquele conhecimento, ele fica orgulhoso disso. E ele gosta de mostrar. Quando ele está mostrando, ele está dividindo. Então, ele também está ensinando. Eu acho que o verdadeiro protagonismo é exatamente isso. Assim, a realidade de muitos dos nossos alunos é a falta do apoio familiar. A gente precisa também falar isso. E o que acontece é que muitos dos nossos alunos não têm o apoio, e fazer com que as crianças percebam o objetivo, né? Que por que ele está estudando, mesmo sem apoio familiar nenhum, né? Que você manda uma atividade para casa, a criança não tem apoio para fazer. Então o olhar do professor, eu vou mandar uma atividade para casa, que ele consiga fazer sozinho, né? E o aluno consegue. Você faz um projeto de leitura, né? Que traz. Você manda um livro para ler com a família. E muitos dos nossos alunos não conseguem, porque não tem ninguém para ler o livro. E ele vai ler sozinho, ele vai ler com o irmão. Eu acho que é isso, né? Quando a criança percebe que ela vai fazer por ela. Ela precisa do conhecimento, ela precisa fazer por ela. Isso é muito importante. É bom quando eles conseguem fazer sozinhos. Então, tia, não fiz o trabalho de casa. Mas você sabe fazer. Você é capaz de fazer. Você consegue. É verdade, isso tudo eu já sei, né? Então você faz sozinho. Contagia, eu acho. Né? Porque quando ele chega em casa, sabendo de fato, né, tendo essa independência, a atividade que é passada, a família vê, ela acaba contagiando também a família. Então a gente precisa dessa família próxima. Né? Por isso a importância das ações. Desculpa. Pausa. Cláudio. Que mensagem você deixaria para outros colegas que estão nessa mesma missão? Olá, boa tarde. Bom, a conversa está muito boa. Está sendo muito maravilhoso estar aqui, está sendo presente. Eu estou surpresa de estar aqui.
Então, assim, vamos lá. Quando eu fiquei surpresa pelo resultado da minha turma, e aí eu fui falar com os meus alunos, né? Falei para eles, né? Falei, olha só, tenho uma notícia para dar para vocês. Aí eles disseram, qual? Eu falei assim, sabe aquela prova que vocês fizeram? Aí aquele simulado, eu fui explicando para eles, sabe? Eu converso muito com eles. Então, assim, pois é, vocês arrebentaram a boca do balão. Aí eles falam assim, como assim, gente? Porque tem que falar muito a linguagem deles, né? Então, eu quis que eles participassem. Aí eu falei, aí, o que eu fiz? Porque eles querem saber o que eu fiz com vocês aí, para poder, né? Aí, cada um foi falando uma coisa. Então, assim, por tudo que foi falado, a profissão, né, o professor, conduzir, como todas as minhas amigas, as colegas de trabalho falaram, né, passa por várias etapas, né? A rotina, porque eles são muito pequenos, né? Eles têm 7, 8 anos, né? Então, assim, a rotina, o de escrever no quadro o que vai acontecer, para eles saberem, são culturas diferentes, a gente está lidando com pessoas diferentes, então, muitos deles têm a família maravilhosa, outros, né, a gente sabe que nem tanto, e a gente passa por isso tudo porque eles levam tudo aquilo para a sala de aula, e nós, como profissionais, a gente tem que ter um pouco de sabedoria para lidar com isso. E muitas das vezes a gente também não está bem na sala de aula e precisa estar acolhendo, mesmo não estando bem. Então, como as colegas falaram, é um desafio a cada dia, né? A mensagem que eu tenho para os meus colegas, para as minhas colegas, para todos, ser o professor, estar além, alfabetizar, estar além das letras, né? É um conjunto de todo o conteúdo, sim, que deve ser desenvolvido, sim, para determinado objetivo, sim, mas, assim, levando em consideração que cada ser é diferente. E isso é difícil, lidar com isso, e quando acontece, é maravilhoso. Então, mas quando não acontece, é frustrante, sim. Mas, assim, aí a gente tem que voltar, replanejar, ver o que está acontecendo, ver o que deu certo, o que não deu certo, e de novo focar. E como as colegas falaram, a gente precisa muito estar trabalhando, estudando, lendo, cooperando, trocando ideia, que é muito importante. Porque não é só ficar na sala de aula com braços cruzados. A gente trabalha muito, muito mesmo. E com a missão, porque eu acredito que educação tem a ver com missão de um mundo melhor. E é para isso que eu trabalho. Para que, através da aprendizagem desses alunos, eles possam repassar esse conhecimento. E que eles sejam, o objetivo é que eles sejam ainda melhores do que eu estou ali sendo para eles. Então, a minha mensagem hoje é desafio, sim, mas que vocês não desistam. A gente está junto, a gente não está sozinho. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Bom, complementando o que a colega disse, eu escutei algo que me marcou. Ainda que a gente esteja numa rede que pode ser considerada caótica, nosso trabalho é difícil, não é fácil. Ser professor hoje em dia é algo muito complicado. E aí você vê as universidades, né? Às vezes as pessoas não querem ser professores, mas eu digo para vocês que eu tenho muito orgulho hoje em ser professora. Portanto, não desistam. Faça o seu simples. Faça o seu bem feito. Faça o melhor que você puder fazer. Não desista. Não desista do seu aluno, não desista da sua carreira, não desista da sua vida, não desista de dar um sentido para tudo aquilo que a gente faz, mesmo que a gente faça com os nossos recursos, porque hoje a rede é isso. Também precisa ser falado, como a gente estava comentando lá atrás. Assim, é algo importante que a gente possa construir, mas não desistam, jamais.
A gente vai conseguir e a gente vai colocar essa rede. Hoje nós temos uma rede que ela é muito técnica, mas existem coisas que são boas. Existem partes técnicas que são importantes. O mundo evoluiu. Não dá para a gente ficar lá atrás com a alfabetização antiga. Então nós evoluímos. Logo, essas partes técnicas também são muito importantes, foram muito importantes e estão sendo para a nossa caminhada. Não está sendo fácil, mas nós somos capazes. Tudo é possível. Então é isso, não desistam. Posso comentar? Ela estava falando da parte técnica. Uma coisa que vem intensificando esse ano é os dados e os gráficos que eles dão de retorno para a gente quanto resultado. A gente lá na escola tem como hábito sentar em grupo, avaliar cada uma daquelas habilidades, as habilidades frágeis, assim que a gente vai mergulhar nelas. E é muito importante esses gráficos que no gráfico é exatamente a sua turma, se ela evoluiu, se ela estagnou, como ela está. Então, a estatística está aí para auxiliar, tudo isso está aí para auxiliar o nosso trabalho. Então, eu acho que é importante todos nós, quanto professores, aprender a utilizar aquilo ali como aliado para o nosso trabalho, né? Para ter o melhor resultado. O objetivo deles é esse para a gente, é o material que eles oferecem para a gente utilizar isso para ter o melhor resultado. Porque justamente esses dados, a análise de dados, são mais um instrumento. Né? Então, o somatório desses instrumentos avaliativos é que vão dar justamente um espelho, né? O que a gente intenciona, e se não acontece do jeito que a gente pensa, foi o que vocês disseram muito bem, a gente corre atrás, a gente replaneja, né? A gente busca novas estratégias. E a alfabetização é isso, né, gente? A alfabetização em si é esse ler, e a leitura é muito ampla, né? Valorizar o que nós somos e o que os nossos alunos são também, inclusive, principalmente o que eles são, né? É valorizar o que eles trazem, né? O conhecimento deles, e a gente trabalhar a partir daí, porque aí vai ter significado para ele, vai ser uma coisa significativa, e ele finaliza melhor. É o afeto que você consegue trazer o aluno para você, porque se o aluno é seu parceiro, você consegue alcançar, se o aluno gosta de você, você consegue fazer com que você consegue fazer, ele faz o que você quer mesmo sem saber, né? Exatamente. E eu acho que isso é importante. Em todas do EI, né, em todos os anos, né, o que mais é importante é isso, a gente conseguir afetar e trazer o aluno para a gente. A partir daí a gente trabalha e consegue atingir as habilidades, flui tudo direitinho. Perfeito. A gente está se encaminhando para o final, então, da nossa conversa, foi maravilhosa. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi a primeira roda de conversa. Vamos fazer outros, se Deus quiser, vamos fazer, né? É isso, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Pela presença de quem está do outro lado também, nos assistindo. Um abraço. Obrigada. Nós somos um todo. Perfeito, professor.